Olá, este é o Segunda Chance Podcast, eu sou Patrícia Mendes e estou muito feliz porque você está aqui mais uma madrugada, ou mais um dia, ou mais uma noite. Eu não sei que momento você está pegando esse áudio, mas a ideia é que nós iniciemos as nossas madrugadas com Deus para que o nosso dia seja um dia perfeito, seja um dia diferente. E não é a perfeição humana que eu digo, perfeição de Deus, os planos dele, do jeito dele, o desejo do coração dele. Acho que já deu para entender que as madrugadas com Deus é para a gente tentar assimilar, nos moldarmos a esse desejo do coração de Deus de guiar os nossos dias. Eu queria te fazer uma pergunta, será que você já conseguiu aprender que a primeira coisa que você faz quando abre os olhos é perguntar para Deus: Senhor, qual o seu plano para hoje? Deixo aqui para você refletir. Com esse pensamento, nós vamos ler aí os versos da Bíblia que a gente tem colocado diante de Deus, para que a gente entenda. E eu disse para vocês que esses versos eu não vou explicar para vocês, porque eu quero que vocês abram os versos, quero que vocês meditem sobre ele. Eu tenho o meu entendimento, mas nós estamos aprendendo sobre a influência do Espírito Santo. Então, pergunta aí para o Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer para mim? Através dos versos 16 e 17 do Salmo 139. Qual a mensagem que o Senhor tem para mim? Quero mencionar mais uma vez para vocês que a nossa temporada está sendo utilizado a apostila produzida pela Casa Publicadora Brasileira, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o título dessa apostila é Primeiro Deus, chamado à oração. Eu amei essa apostila e é por isso que eu estou compartilhando ela com vocês. Quando eu vi a chamada da apostila, ela mexeu muito com a minha cabeça e depois quando eu comecei a ler e vi a riqueza de versos bíblicos, a riqueza de falar do Espírito Santo, eu pensei, preciso compartilhar com as pessoas que me seguem, que me ouvem, os meus amigos, as pessoas que me apoiam, porque essa mensagem ela não é só para mim, ela é para todos nós. E eu vejo que o Espírito Santo tem estado feliz e empolgado com as madrugadas que nós estamos vivendo estes dias. Todos os dias a gente vai fazer uma leitura meio customizada dessas mensagens, e se você tiver o interesse de ter a apostila para você ali, desmembrar mais e aprender mais e meditar mais, pode me pedir por PDF ali pelo WhatsApp, que é o nosso +55, código do país, 33, código da cidade, e o número do celular 991918105, repetindo, +55 33 991918105, ou pelo direct do Instagram, @patricia.mendes7, número 7. É importante que eu fale para vocês o código do país, da cidade, porque eu sei que pelas plataformas digitais não é somente Brasil que ouve o nosso podcast. Então, para que você se sinta mais à vontade, segue aí o nosso número, e se precisar da apostila ou nos pedir oração, nós estamos aqui para te atender, ok? Então, acredito que todo mundo já pegou a sua Bíblia e nós vamos para os versinhos que estão sendo o nosso guia durante essas 11 madrugadas de oração. Salmo 139, verso 16 e 17 diz o seguinte: Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. E partilhando com vocês algo para complementar esse pensamento, nós vamos ler o nosso complemento do livro Ciência do Bom Viver.
Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixe que Deus faça os seus planos para vocês. Como criancinhas, confie as guias daquele que guarda os pés dos seus santos. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente do que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Deixo para você refletir. E hoje a nossa oração, ela será pelos enfermos. E os nomes pelos quais nós vamos orar, eu vou mencionar na oração. Nós vamos orar para que Deus cuide dos enfermos em qualquer instância de enfermidade, seja no hospital, em casa, seja alguém que está se sentindo enfermo de alguma maneira. E nós vamos fazer esta oração para que nesta madrugada Deus possa visitar com os poderosos anjos os hospitais, os lares, as famílias e pedir a Deus que esteja com essas pessoas. Então eu te convido para que você se coloque em postura de oração e você ore comigo. Espero que você já esteja também com seu caderninho de oração aí, não só com os nomes que temos orado, mas também com os nomes que você sabe que estão precisando de Jesus. Oremos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta madrugada estarmos prostrados diante de Ti em oração. Muito obrigado porque o Senhor está ouvindo o clamor do nosso coração. Muito obrigado porque com o coração às vezes apertado, nós estamos unidos aqui em oração, preocupados com pessoas que estão próximas a nós, que estão enfermas. Seja de forma física, seja de forma mental, seja de forma espiritual. A gente sabe que as escolhas da nossa vida muitas vezes nos deixam enfermos. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite cada leito hospitalar nesta madrugada. Que o Senhor visite cada casa onde tem uma cama com alguém acamado, alguém doente, alguém com febre, alguém passando mal. Que o Senhor visite, Pai, cada família que pode estar sofrendo algum tipo de enfermidade dentro do lar. Pedimos para que o Senhor esteja também com as pessoas que se sentem enfermas, ainda que elas não consigam discernir o que elas estão sentindo, pelo que elas estão passando, o que elas estão vivendo, mas elas se sentem talvez cansadas, talvez desestimuladas, talvez com dores pelo corpo, talvez passando por situações que elas não gostariam de estar vivendo. Pedimos por essas vidas e acreditamos e confiamos que cada uma das pessoas que forem tocadas pela nossa oração, que o Senhor possa, Pai, dar o refrigério e o abraço de Jesus em cada uma para que elas sintam a paz e o descanso que só o Senhor pode dar e a certeza de que, se for a tua vontade, a cura chegará àquele lar, chegará àquela cama de hospital. Porém, se não for, que ela também se sinta forte, firme, esperançosa e espiritualmente resolvida com o Senhor, sabendo que a tua graça basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, nesta madrugada nós vamos orar pela Amanda, pela Rosana, pela Gabriela, pelo Ricardo, pelo Alessandro, pela Geise e pela Mariana. Senhor, que os outros nomes que nós já oramos durante essa semana estejam também diante de Ti aí no Teu trono. Que os Seus anjos desçam imediatamente e supra as necessidades de cada uma dessas pessoas, seja na esfera que for. E que cada um que está aqui conosco, ouvindo, clamando, pedindo, nesta madrugada, sinta o refrigério que vem de Ti, da Tua paz, da Tua tranquilidade e que cada problema está sendo resolvido.
Que cada pessoa também sinta o desejo de colocar a sua vida nas mãos de Deus e confie no Senhor. Senhor, eu quero te pedir que nesta madrugada, ao levantarmos e sairmos na direção dos nossos afazeres, ou onde quer que nós estejamos ao ouvir esta mensagem, a gente sinta e perceba a tua mão poderosa em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Episódio de hoje, a missão de Deus e a oração, parte 1. Atos, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Êxodo 14:14, olha que lindo! O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Marcos 10:27 diz o seguinte: Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: Aquele que o chama é fiel e fará isso. Jó 42:2 diz: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Romanos 8:31-32, esse é famoso. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Olha que lindo! Guarda isso no seu coração nessa madrugada. Nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Isaías 40, verso 28-31, nosso último versinho para meditação e para você guardar no coração. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A descida do Espírito Santo sobre cada um de nós é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da Igreja de Deus, seja ela feita por pessoas, tê-la agora. Busquem-na, orem por ela, creiam nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje ainda mais. Nossa fidelidade aos princípios cristãos nos impele ao serviço ativo para Deus. Os que não usam seus talentos na causa e na obra de Deus não terão parte com Jesus em sua glória. A luz deve resplandecer de toda alma que é recebedora da graça de Deus. Há muitas almas que estão em trevas, mas que sossego, tranquilidade, quietude, muitos de nós sentimos quanto a isso. Milhares de pessoas fluem grande luz e preciosas oportunidades, mas coisa alguma fazem com sua influência ou seu dinheiro a fim de iluminar outras pessoas. Nem ao menos assumem a responsabilidade
de manter a própria alma no amor de Deus, para que não se torne um peso para a igreja. Vê que eu sempre falo para vocês sobre o poder da influência? Essa frase ela tem tudo a ver com o que eu tento mostrar para vocês sobre a nossa influência. Ainda que a gente não faça nada, mas para piorar, a gente ainda não mostra esse poder de Deus na nossa vida, a gente está perdendo de vista o temor de Deus, sendo irresponsáveis com a vida de pessoas que talvez olhem para a gente e queiram ver Jesus. Bom, eu quero até pegar uma partezinha que eu queria ler para vocês aqui, que eu achei muito bonitinha. Por amor de Cristo, por amor da verdade, por amor deles mesmos, devem despertar e fazer trabalho diligente com vistas na eternidade. Mansões celestiais estão sendo preparadas para todos aqueles que cumprem as condições estabelecidas na palavra de Deus. Quem será cooperador de Deus para conquistar estas pessoas para a verdade? Quem lhes levará as boas novas de salvação? As pessoas a quem Deus abençoou com luz e verdade devem ser mensageiros de misericórdia. Seus recursos devem fluir para o conduto divino. Precisam envidar diligentes esforços. Eles devem tornar-se cooperadores de Deus, desprendidos e abnegados, como Jesus, que se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Esta promessa de Cristo tem sido menosprezada, e devido a uma escassez do Espírito de Deus, a espiritualidade da lei e suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. Eles só se discernem vagamente da maravilhosa graça de Deus em dar seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Eles não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da santa lei, quão profundamente seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática. Eles não avaliam quão grande privilégio e necessidade é a oração, o arrependimento, o cumprimento da palavra de Cristo na nossa vida. É a função do Espírito Santo revelar à mente o caráter da consagração que Deus aceitará. Mediante a atuação do Espírito Santo, é iluminada a alma e o caráter é renovado, santificado e elevado. Quando buscarem a Deus com humildade e fervor, as palavras que têm proferido em tons congelantes arderão em seu coração, a verdade não se tornará fraca e a sua língua o mostrará. A atuação do Espírito de Deus não remove de nós a necessidade, preste bem atenção, a atuação, a presença do Espírito de Deus na nossa vida não remove de nós a necessidade de exercer nossas faculdades e talentos, mas nos ensina como usar cada faculdade para a glória de Deus. Quando estão sob a especial direção da graça de Deus, as faculdades humanas não suscetíveis de serem usadas para o melhor propósito da terra serão ignoradas, não aumentando a humildade ou a espiritualidade de algum professo seguidor de Cristo. As verdades da palavra divina podem ser mais bem apreciadas pelo cristão racional. Cristo pode ser melhor glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. O grande objetivo da educação é habilitar-nos a usar as faculdades que Deus nos deu, de tal maneira que exponha melhor a religião da Bíblia e promova a glória de Deus. As 3 mensagens angélicas são um apelo urgente à missão. A tarefa impossível de alcançar o mundo inteiro com o Evangelho somente se cumprirá pelo poder do Espírito Santo. O desafio da missão no tempo do fim é semelhante ao enfrentado pela Igreja Apostólica retratada em Atos. A promessa do Espírito é dada a nós como foi dada aos primeiros cristãos.
Por meio do poder do Espírito Santo, a Igreja do Novo Testamento impactou o mundo. O livro de Atos revela o relacionamento íntimo entre a oração e o testemunho movido pelo Espírito. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Em Atos 2:42 é dito que os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vemos em Atos 4:31 o poder da oração e o cumprimento da promessa de Jesus. Disse, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Observe 3 coisas nessa última passagem. Os crentes oraram, eles foram batizados com o Espírito Santo e, como resultado, pregaram a palavra de Deus com ousadia e confiança. A oração, o Espírito Santo e a missão não se separam. Se os discípulos precisavam do derramamento do Espírito Santo para alcançar o mundo em seus dias com o Evangelho, muito mais eu e você hoje precisamos desse poder. Este é o momento de buscar a Deus em oração pelo poder ilimitado do Espírito Santo, a fim de que sejamos habilitados a realizar o que de outra forma seria impossível. Vamos buscar juntos, mais uma vez, o Espírito Santo para cumprir a proclamação das 3 mensagens angélicas nesta geração? Você gostaria que Jesus, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, de todos os problemas que a gente está sofrendo, de todas as situações que nós estamos passando, você gostaria de ouvir as trombetas tocarem e Jesus voltar? E Jesus olhar para você e dizer, vem morar comigo? Isso aí já deu. Todos os dias quando eu acordo, eu penso nessa promessa. A certeza de que eu preciso mudar e moldar a minha vida para eu conseguir estar mais próxima de Jesus, ouvir a sua voz, ouvir o Espírito Santo, entender os seus propósitos para a minha vida. Perfeita eu não serei até aquele dia, mas uma coisa eu sei, todos os dias, com todas as falhas, todas as imperfeições, a gente precisa se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados. Eu quero subir com o Senhor, mas eu quero poder levar o maior número de pessoas comigo. Que Deus possa abençoar você, sua família, que Deus possa ouvir o clamor do seu coração. E como eu disse esses dias, não deixe de convidar pessoas para ouvir, né, o nosso podcast, mas também de colocar esses nomes ali no seu caderninho para você orar, para você clamar pela vida dessas pessoas. E a nossa oração, para você sair com ela de casa meditando, para você sair de onde você estiver, é: Senhor, preciso do cumprimento dessas promessas na minha vida. Dá-me a coragem de compartilhar o que o Senhor fez por mim com pessoas que, como eu, vivem nos últimos dias da história desta terra. Com esse pensamento, vou te convidar para a gente fazer uma oração final. Querido Deus, nem tenho mais nada para dizer a não ser dizer: Senhor, nos ajude a vivermos uma vida e sentirmos o prazer e o desejo todos os dias de compartilhar com as pessoas o que o Senhor tem feito na nossa vida. Falar do teu amor e dizer para essas pessoas que Jesus está voltando. Dá-nos essa coragem. Pai, talvez muitos de nós que estamos aqui estamos nos sentindo fraquinhos espirituais. Senhor, fortalece a nossa fé. Perdoa os nossos pecados, porque se os nossos pecados estiverem perdoados, nós sabemos que o Senhor está segurando na nossa mão, que o Senhor está nos conduzindo pelo caminho certo. Lava-nos no sangue de Jesus, nos limpa de todo mal. Se tem alguma coisa que insiste em ficar na nossa vida que a gente sabe que desagrada o Senhor, por favor, tira da nossa vida. Que a tua graça esteja sobre nós nesta manhã, nesta madrugada, nesse dia, nesse momento que a pessoa estiver ouvindo, que o Senhor esteja com cada um de nós
Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz porque estivemos juntos. Eu queria deixar aqui para vocês minha gratidão, porque vocês têm ouvido. Convide outras pessoas para poder ouvir. Vá nas minhas redes sociais. Comece ali pelo meu Instagram e aí você vai no link da bio que você tem bastante coisa boa. Meu Instagram, como eu já disse, é @patricia.mendes7, número 7. E eu te convido também, para você que estiver ouvindo nesse período que nós estamos ao vivo, gravando, né, essas madrugadas com Deus, ali até o dia 12 de outubro, vocês podem participar de um sorteio que nós vamos fazer na loja do Segunda Chance Podcast, que é a Contramão Store, e nós vamos fazer um sorteio ali, vamos sortear 3 cestas cheias de presentes com camisetas, e eu quero que você participe e ganhe. Então, entrando lá no meu Instagram, você consegue ver o primeiro post que está fixado lá, falando sobre esses presentes maravilhosos. E até amanhã! Eu espero que você saia confiante, feliz, crente de que Deus está guiando o seu dia hoje. Não esqueça de dizer para Ele: Senhor, meu dia está em suas mãos, e não tire o dia das mãos do Senhor. Que Deus te abençoe.